Em favor do advogado, pessoa física, pelos motivos aqui exposados. Não satisfaz, infelizmente. Não satisfaz, né? Infelizmente. Então, Vossa Excelência pode sustentar. Excelentíssimo presidente, desembargador Gesivaldo Brito, excelentíssimo relator, desembargador Moacir Montenegro, demais desembargadores, ilustres membros do Ministério Público, caros colegas advogados presentes. É com muita honra que me dirijo a esse egrégio Tribunal Pleno para trazer tema relevante de interesse da classe dos advogados relativos a honorários advocatícios. Balieiro e Brusaca, advogados associados, o escritório impetrou mandado de segurança em face da juíza titular do núcleo de precatório, que, data vênia em decisão equivocada, modificou a titularidade de precatório já expedido em nome da sociedade de advogados, conforme decisões transitadas em julgado, para alterar a titularidade do precatório para a pessoa física do advogado, Dr. José Carlos Balieiro. Tudo isso passando por cima de decisões judiciais transitadas em julgado, ferindo a Constituição Federal, devido ao processo legal, as regras de competência e de jurisdição ali impostas, com o fim único de impor uma bitributação federal indevida e que refoge a competência desse tribunal apreciar. Vamos aos fatos. Foi outorgado ao Dr. José Carlos Balieiro procuração para ingressar com ação em face do Estado da Bahia no dia 20 de novembro de 1975. E essa data eu conheço bem porque, por acaso, é o dia em que eu nasci, 20 de novembro de 1975. Embora a procuração tenha sido outorgada exclusivamente ao Dr. José Carlos Balieiro, de fato e de direito, quem atuou no processo, quem patrocinou essa demanda durante esses 42 anos, foi a Sociedade de Advogados Balieiro e Brusaca, e isso comprovado nos autos através de petição juntada com a assinatura dos sócios e colaboradores do escritório, todas contendo o timbre daquela Sociedade de Advogados. Assim, ilustres embargadores, havendo a sociedade atuado de fato no processo, é que a execução foi movida em nome daquela sociedade, foi assim elaborado o cálculo em nome da sociedade, houve a expedição de precatório em nome da sociedade, se operando aí a preclusão consumativa, preclusão temporal, preclusão lógica e a maior de todas, que é a res judicata. Chegando o processo ao núcleo de precatório, no entanto, mais uma vez o Estado da Bahia foi instado a se manifestar e mais uma vez manteve-se silente em relação à titularidade do precatório. Impugnou ali, é verdade, apenas matéria relativa a cálculo, alegando erro material, o que foi aquecido pela parte sem nenhum problema. Porém, nada se manifestou acerca da titularidade do precatório naquela oportunidade, ocorrendo mais uma preclusão, a preclusão consumativa, onde ele realizou um ato que foi a impugnação em relação ao cálculo, mas manteve silente em relação à titularidade do precatório, com base na decisão judicial transitada em julgado, até porque não poderia mais modificá-la. É bom que se frise, inclusive, que no presente mandado de segurança, o Estado da Bahia peticionou informando não possui interesse no feito, peremptoriamente não possui interesse no feito. No entanto, o núcleo de precatório, de ofício, esponte própria, age de modo a modificar a titularidade do precatório, já expedido em nome da pessoa jurídica, tudo com o fim de impor uma bitributação indevida, conforme será demonstrado. O que vem ocorrendo, ilustre presidente, e aqui, desculpe até o tom de desabafo, é que após a parte enfrentar uma verdadeira via crucis em um processo que se arrasta por 42 anos, quando consegue finalmente expedir seu precatório, inicia-se uma nova saga no núcleo de precatório. Uma nova saga do qual não se sabe as regras, porque ela desafia todas as regras processuais e constitucionais pré-estabelecidas. Se forma ali um novo processo, onde o núcleo de precatório passa a se miscuir na gênese e na formação do precatório, modificando as decisões transitadas em julgado, tudo com o fim de modificar decisão de forma administrativa e de ofício para impor uma bitributação indevida. O Instituto da Preclusão, meu querido desembargador Lorival Trindade, desembargador Mário Alberto Riss, constitucionalistas de escola com os quais eu muito aprendi no Tribunal Regional Eleitoral, se trata de garantia fundamental que visa justamente assegurar a inalterabilidade das decisões judiciais,
assegurar a estabilidade do processo, desembargador Ilona, que trouxe voto brilhante sobre o tema prescrição na semana passada, falando exatamente disso, da estabilidade do processo. Aqui é mais, aqui é a preclusão, aqui é justamente para garantir que as decisões judiciais não sejam modificadas sob pena de se imperar o caos. Além desse aspecto processual intransponível, que por si só já impõe a concessão da segurança, o Código de Processo Civil ele é peremptório no seu artigo 85, desembargador Maurício Kertmann. E eu peço vênia para ler. Parágrafo 15º, abre aspas. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários advocatícios que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se a hipótese disposto no parágrafo 14. O parágrafo 14º, ele fala apenas da natureza alimentar dos honorários advocatícios. A referida norma processual de natureza cogente, de aplicação imediata, interpretação literal e restritiva por se tratar de norma de ordem pública é que deve ser observada no presente caso. Com o novo CPC, não há mais dúvida em relação a esse tema, desembargador Pedro Guerra. E isso é justamente o que vinha decidindo o ministro Luiz Fux, relator do novo CPC, que trouxe essa questão para o novo CPC justamente para pacificar. E aqui eu peço vênia para ler ementa de acórdão da lavra de Sua Excelência o ministro Luiz Fux. Abre aspas. A sociedade de advogados pode requerer a expedição de alvará de levantamento da verba honorária, ainda que o instrumento de procuração outorgado aos seus integrantes não a mencione. O artigo 16, parágrafo 3º da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da OAB, normatiza uma questão de ética profissional que deve ser observada na relação entre a sociedade, os advogados sócios que a integram e seus clientes. Ora, a regra contida no Estatuto da OAB, de que a procuração deve ali indicar a sociedade de advogados, não é norma processual. Ela se trata ali de uma questão interna corporis, disciplina questão interna corporis. E aqui se faz algumas perguntas. Primeiro que mera formalidade é essa, que é a indicação do nome da procuração, que pode se sobrepor ao princípio da verdade real que impera nos autos, que é o fato da sociedade haver, de fato e de direito, patrocinado a demanda. Mais do que isso, existe uma decisão judicial que faz lei entre as partes, transitada em julgado, expedindo o precatório e efetuando a execução em nome da sociedade de advogados. Como dito, o Estatuto da OAB não é norma processual, ele trata ali de questões relativas à prerrogativa do advogado, direitos, obrigações e deveres. Em matéria processual, se aplica o Código de Processo Civil, norma de ordem pública de aplicação imediata e interpretação restritiva. A procuração, ilustres desembargadores, foi outorgada ao doutor Balieiro em 1975, o ano em que eu nasci. Essa lei é muito posterior, essa lei data de 1994, ano que eu estava ingressando na Universidade de Direito. Em matéria processual, ilustre desembargador Rotondano, excelente processualista que é, a lei não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito. E sobre esse tema, cabe trazer aqui à baila o recurso especial 1.460.985 da Paraíba. Abre aspas para ler. Portanto, em que pese o artigo 15º, parágrafo 3º da Lei 8.906/94, o Estatuto da OAB, determinar a necessidade das procurações outorgadas individualmente aos causídicos, indicarem à sociedade a que os mesmos façam parte, o referido artigo não deverá ser aplicado, haja visto que a norma não vigorava quando do ajuizamento das ações, razão pela qual entendo ser possível o levantamento dos honorários contratuais pela sociedade de advogados. O fato é que a decisão que deferiu o pagamento dos honorários advocatícios não pode mais ser modificada. Se for relativizar as preclusões para retomar, para revisitar o processo, forçoso seria então conhecer da nova procuração que foi juntada, contendo esse requisito formal, juntada posteriormente, é verdade, mas convalidaria o ato. Além disso, desembargador Roberto Franck, não se trata aqui de um caso de um advogado que, requisitado o precatório em nome da pessoa física, venha ao tribunal requerer para que seja feito o pagamento em nome da pessoa jurídica. É justamente o contrário da Tavênia. Na verdade, o precatório foi expedido em nome da pessoa jurídica e o núcleo de precatório, administrativamente, como bem disse o ilustre procurador de justiça, de fato, o núcleo de precatório exerce uma função administrativa, não é função judicante, está tentando modificar uma decisão judicial transitada em julgado. E tudo isso vale chamar a atenção para um fato. O Estado da Bahia, que é um ente pagador, em nenhum momento se insurgiu contra a titularidade do precatório. Ao contrário, peticionou nos presentes autos, informando não possui interesse no feito, peremptoriamente.
E qual o interesse do núcleo de precatório, então, impor essa mudança, essa modificação? E a decisão impugnada, a data máxima 20, ela responde, é impor uma bitributação federal indevida à parte. Matéria que não possui competência esse pleno. Eu poderia fazer aqui uma defesa de direito tributário se fosse aqui o CARF ou o Tribunal Regional Federal, desembargador Jatair, lá com o nosso querido César. Mas aqui desse tribunal não tem competência para apreciar matéria de imposto federal. Mas eu tenho que dizer o seguinte, que recebendo o precatório em nome da pessoa jurídica, recolhe-se 15% de imposto, que de fato foi a pessoa que trabalhou no processo, quem patrocinou a demanda, e divide o seu produto entre os sócios de forma equânime e isenta. De forma isenta. Quando se impõe o recebimento apenas por um sócio, além do imposto ser superior, 27,5%, quando ele for repassar para os demais sócios que atuaram no processo, para cada repasse terá que se recolher mais 27,5%, o que não retrata a realidade do ocorrido. Por essa questão, é que pugna-se pela concessão da segurança para se manter rígida a decisão judicial da execução, que expediu o precatório em nome da pessoa jurídica, né, da sociedade de advogados, não podendo a coisa julgada ser modificada por decisão administrativa. É o que requer. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, o eminente relator. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, o Estado da Bahia. Opa. Desculpa, excelência. Eu pensei que o Estado não fosse se manifestar. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores desembargadores, o Estado da Bahia vem à tribuna, será sucinto, colaborando com a pauta existente e reconhecendo o brilho da sustentação do nobre colega que me antecedeu, eu gostaria de salientar efetivamente que, como bem dito da tribuna, a procuração foi outorgada em nome do advogado. A regra constante do novo CPC, ela não retroage. E, consequentemente, o Estado da Bahia, em razão disso, considera que, não obstante as decisões judiciais não tenham explicitamente indicado, até então não teria que se falar em coisa julgada, mas entende o Estado da Bahia que, em razão disso, o ato administrativo impugnado está revestido de legalidade e, consequentemente, a segurança deve ser denegada. O dispositivo legal invocado, à época da constituição do título, não tinha condão de alcançá-lo. Então, o Estado da Bahia pugna pela denegação da segurança.